Glória a Deus, estamos ao vivo mais uma vez nessa tarde. Eu quero deixar mais uma vez uma palavra da parte de Deus para o teu coração, a qual dessa vez está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, provavelmente Timóteo estava se acovardando do seu dever de pregar contra as heresias na igreja. E as heresias estavam ganhando terreno. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, motiva Timóteo, encoraja ele a pregar a boa batalha da fé e a pelejar essa boa batalha e pregar o verdadeiro evangelho contra as heresias. E nos dias de hoje nós vemos pessoas com a mesma atitude de Timóteo. Vemos pessoas que têm se acovardado dentro da igreja e não têm denunciado as falsas heresias, não têm denunciado os falsos erros, os falsos ensinos. Nós vemos pessoas hoje em dia dentro da igreja que estão se acovardando, estão fugindo do seu dever de pregar a verdade, e os falsos ensinamentos e as heresias estão ganhando terreno dentro da igreja, e muitos estão ensinando coisas erradas, devido a essa negligência dos verdadeiros mestres em defender o evangelho, e as falsas doutrinas têm ganhado terreno dentro da igreja. E isso me preocupa muito, e eu quero aqui, por meio desse vídeo, exortar a todos aqueles que assistirem a não permitir que isso aconteça. Amados, nós precisamos batalhar a boa batalha da fé, nós precisamos defender o evangelho, nós precisamos pregar a palavra contra as falsas doutrinas, nós precisamos pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vemos hoje em dia que muitos falsos ensinos têm proliferado na igreja, muitas coisas têm sido disseminadas, muitos falsos ensinamentos têm se propagado, e se continuar assim, a fé de muitos se corromperá. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso aqui eu quero te encorajar, por meio desse vídeo, a defender o evangelho, a defender a palavra, a pregar a palavra contra as falsas doutrinas, a propagar a verdade. Seja você um propagador da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, defenda a verdade do evangelho com unhas e dentes, peleje essa boa batalha da fé e defenda a palavra contra as falsas heresias. Amém? Para que assim elas percam terreno, percam força, e assim o verdadeiro evangelho volte a ser estabelecido na igreja como nos tempos antigos. Nós vemos que no passado as pessoas eram obedientes à fé, havia um maior número da propagação da verdade, mas com o tempo os verdadeiros cristãos foram se encolhendo, foram se diminuindo dentro da igreja, e as heresias foram ganhando terreno. Mas não deve ser assim. Nós devemos defender a verdade a qualquer custo, e devemos pregar a palavra, aconteça o que acontecer, e devemos defender o evangelho desses falsos ensinamentos e desses falsos profetas, desses lobos que estão aí nas igrejas ensinando heresias, dizendo que estão ensinando a palavra. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para o teu coração nessa tarde. Mais uma palavra. Hoje pela manhã nós trouxemos aqui uma exposição de Hebreus 4 até o capítulo 6, versículo 2. E agora eu só queria passar aqui para deixar essa palavra e dizer para você: peleje a boa peleja da fé. Não seja como Timóteo, que se acovardou ali diante das heresias, mas defenda o evangelho, defenda a palavra, defenda a fé cristã, defenda aquilo que você crê contra as falsas doutrinas. E o Senhor Jesus vai se agradar muito da sua atitude. Certamente naquele grande dia você vai ser recompensado em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, do seu amigo, do seu irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Fique com Deus, fique em paz e peleje a boa peleja da fé. Batalhe a boa batalha da fé. Defenda o verdadeiro evangelho, e certamente você vai arrebatar muitas vidas do engano e das mãos de Satanás, e muitos se renderão ao Senhor e se voltarão para a palavra através da sua pregação e do seu ensino, qual eu creio que será um ensino sadio das Escrituras, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço, com Deus, e fique na paz do Senhor. A paz.